E aí, pessoal, eu sou a Ana Paula, estou aqui para a gente dar continuidade ao curso de aritmética nível 1 do POT. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais de problemas de álgebra. Então, a gente vai ver dois problemas nessa aula. O problema 1, probleminha até um pouco clássico, né? A gente tem o seguinte. A Anitta imaginou que levaria 12 minutos, para terminar a sua viagem, enquanto ela dirigia a uma velocidade constante de 80 km por hora em uma rodovia. Só que, para surpresa dela, na verdade ela levou 15 minutos. A pergunta é, com qual velocidade constante a previsão da Anitta teria se realizado, certo? Então a gente tem aqui uma situação que a Anitta queria que ocorresse e a situação que realmente ocorreu, né? Então, o que realmente ocorreu? Ela percorreu em uma velocidade constante de 80 km por hora, o percurso dela, ela fez esse percurso em 15 minutos. Então, com isso, 80 km por hora durante 15 minutos, ou seja, um quarto de hora, né? Deixar na mesma unidade aqui. Então, a 80 km por hora, se ela percorreu a essa velocidade um determinado trajeto, um quarto de hora, então ela percorreu 20 km. Isso aqui dividido por 4, né? Agora, o que ela queria? Qual é a previsão? A previsão dela era percorrer esses 20 quilômetros, na verdade, em 12 minutos. Que é 1/5 de hora. Então, qual a velocidade ela precisaria ter mantido para poder satisfazer essa previsão que ela fez no início, né? Então, a velocidade deveria ser quanto? 20 por 1/5, que seria 100 km por hora. Ela deveria ter percorrido os 20 km que ela tinha no trajeto, usando uma velocidade constante de 100 km por hora, para poder sim fazer isso em 12 minutos. Então agora a gente já pode ir para o problema 2. Então, pessoal, agora para o nosso problema 2, vamos pegar um probleminha aqui importado lá da Eslovênia. Esse problema está pedindo o seguinte, ele está pedindo que a gente complete essa tabela aqui de baixo, satisfazendo seguintes pedidos aqui. Primeiro, se você pegar quaisquer 3 casas vizinhas, a soma tem que ser sempre a mesma. A soma de 3 casas vizinhas é constante nessa tabela. E, além disso, a soma total dos números que estão nessa tabela, ele está pedindo que seja 171, tá? Então, em uma primeira olhada aqui nessa tabela, a gente acha que não tem muita informação aqui, só que esse primeiro pedido aqui do problema, ele vai meio que fazendo com que a gente amarre bem aqui os valores possíveis para essas casas, tá? Então, vamos proceder e vocês vão ver como, de fato, fica só com um valor indeterminado aqui nessa tabela para a gente poder depois determinar qual é ele a partir dessa soma total, tá? Então, eu vou começar aqui, claro, existem várias maneiras de começar e atacar esse problema. Eu vou começar da seguinte forma. Vou chamar essas duas casas aqui vizinhas ao 15, eu vou chamar de x e y, certo? Então, a minha soma de 3 casas vizinhas vai ter que ser sempre constante igual a x mais y mais 15. Então, olha só, para essa soma aqui ser igual à soma dessas 3, essa casa aqui que não está preenchida ainda tem que ser igual a x. E aí assim a gente vai fazendo
E aí, quando a gente chega nesse ponto aqui, essas três casas, para a soma ser igual a dessas três, o y, então, tem que ser igual a 13. Então, vou anotar isso aqui. E vou trocar aonde tem y, agora vai ser 13, né? Então, percebam que agora a nossa soma está sendo igual a x mais 15 mais 13, ou seja, x mais 28. Então, assim a gente vai repetindo de 3 em 3. Percebam que esse bloco aqui ele vai ser periódico, né? Então, eu posso simplesmente só repetir x, 15, 13, x, 15. E para cá, o lado de cá que eu deixei sem preencher ainda, posso fazer a mesma coisa. Para cá eu vou ter um 13 e para cá eu vou ter um 15. Então, de fato, só tem um valor indeterminado aqui nessa tabela. E agora vamos passar para a soma total, né, dos números da tabela. Primeiro vamos calcular a soma total do que a gente já conseguiu, do que a gente já preencheu. Vamos contar aqui quantas casas eu tenho com o 15, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 vezes 15. Já vou deixar aqui. Mais, quantos 13 eu tenho, né? Tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 52. E eu tenho quantos x's, né? 1, 2, 3, 4x. Então, se eu fizer aqui essa soma total, eu vou ficar com 4x, mais que eu vou ficar com 127. Né? Só que, por outro lado, a gente quer que a soma seja (171). Então, a gente consegue essa equaçãozinha aqui, 4x mais 127 igual a 171. Então, passando para cá, né, diminuindo, 4x é 44, então o x fica 11, né? Então, esse é o segundo valor que estava indeterminado. Então, para a gente preencher, basta trocar onde tem x, coloca 11. E com isso, as duas condições do problema ficam satisfeitas e aí a gente termina.